Imagine um dinossauro que parece um personagem com falha gráfica de um videogame. Braços longos, um rosto parecido com o de um pato e garras que pertencem a um filme de terror. Esse é o Deinocheirus, um dos dinossauros mais estranhos que já andaram pela Terra. Quando os cientistas encontraram seus ossos pela primeira vez, ficaram coçando a cabeça. As únicas partes que tinham eram algumas costelas, algumas vértebras e aqueles braços ridículos. Nada de crânio, nada de pernas, só essas garras enormes e cegas, cada uma maior do que uma cabeça humana. Que tipo de criatura poderia ter braços assim? Durante décadas, o Deinocheirus foi um mistério. Algumas pessoas o imaginavam como um predador feroz, usando suas garras para despedaçar presas. Outros achavam que era algum tipo de preguiça pré-histórica, pendurado em árvores. Mas, eventualmente, mais fósseis foram encontrados, e a verdade acabou sendo muito mais estranha do que qualquer um esperava. O Deinocheirus era enorme, do tamanho de um ônibus escolar. Tinha um pescoço longo, uma barriga gigante e pernas que pareciam pertencer a um pássaro. Seus pés eram largos e planos, como raquetes de neve, perfeitos para andar por rios e lagos lamacentos. Ele não podia correr muito rápido, mas não precisava. Ele não era um caçador. Era mais como um aspirador gigante de plantas. E aquela cabeça! Sua boca parecia um bico de pato, achatada, sem dentes, perfeita para colher plantas macias da água. Alguns cientistas acham que ele até tinha uma língua grande e musculosa, ajudando a sugar vegetação como uma vaca aquática. Não era o comedor mais elegante, mas com certeza era eficaz. Apesar da aparência desajeitada, o Deinocheirus era um sobrevivente. Tinha membros poderosos que podiam cavar na lama e puxar raízes. E aquelas garras enormes? Não eram para lutar, não exatamente. Eram mais como ferramentas versáteis, ótimas para forragear e, se necessário, boas o bastante para espantar predadores com um golpe poderoso. Seu corpo era coberto de penas, ou pelo menos muitos cientistas acreditam nisso. Não do tipo fofinho que você vê em pássaros hoje em dia, mas mais como uma camada felpuda que ajudava a mantê-lo aquecido nos pântanos. Sua longa cauda talvez até terminasse em um leque de penas, como uma bandeira embutida que ele podia agitar. O mais impressionante é como essa criatura confundiu os cientistas por tantos anos. Imagine só, por décadas, tudo o que tinham eram os braços. As pessoas o desenhavam como um monstro, um assassino, um abraçador de árvores. Mas quando o quadro completo surgiu, ele se revelou um gigante pacífico comedor de plantas com corpo de pato, pés de pássaro e braços de pesadelo. E ainda assim, o Deinocheirus tinha inimigos. Ele viveu em um mundo cheio de perigos. Dinossauros carnívoros gigantes percorriam as mesmas terras. Mesmo esse colosso de 6 toneladas não estava seguro. Marcas de mordida em seus ossos contam uma história. Ele teve que lutar para sobreviver. Mas de alguma forma, ele conseguiu. Ele prosperou. Não por ser o mais rápido ou o mais feroz, mas por ser o mais estranho. Enquanto outros dinossauros perseguiam presas ou lutavam entre si por domínio, o Deinocheirus apenas seguia seu próprio caminho. Vagava por lagos e pântanos, colhendo plantas, cuidando da própria vida e balançando aquelas garras absurdas se alguém chegasse perto demais. De certa forma, é inspirador. A evolução não o fez elegante ou assustador. Ela o fez bizarro. E isso foi o suficiente. Hoje, o Deinocheirus finalmente está recebendo a atenção que merece. Já apareceu em documentários, videogames e até fez participações em programas populares de dinossauros. Os fãs o amam não porque ele é poderoso, mas porque é inesquecível. Então, da próxima vez que alguém disser que todos os dinossauros eram apenas lagartos escamosos com dentes afiados, mostre o Deinocheirus. O maior estranho de todos. Uma criatura tão esquisita que só poderia ser real. Mas mesmo com tudo o que aprendemos, o Deinocheirus ainda guarda segredos. Por exemplo, como criava seus filhotes? Vivia sozinho ou se movia em grupos como aves aquáticas modernas?
Será que se comunicava usando sons ou exibindo sua cauda com penas? Não sabemos. Os fósseis só podem nos contar até certo ponto. Alguns cientistas especulam que ele usava linguagem corporal, talvez levantando os braços ou sacudindo as penas para avisar rivais ou impressionar um parceiro. Outros sugerem que ele podia emitir sons baixos e retumbantes com sua grande cavidade torácica. Imagine um dinossauro que parecia estranho, soava estranho e se movia como um fantasma de pântano cambaleante. Há também o mistério de sua corcunda. Ou seria uma vela? Alguns acham que ele tinha uma crista alta ao longo das costas, talvez para armazenar gordura ou regular a temperatura corporal. Outros acreditam que era apenas para exibição. A natureza nem sempre escolhe a função em vez do estilo. Que outros segredos estão enterrados sob nossos pés, esperando para serem desenterrados? Se um dinossauro como o Deinocheirus, com seu bico de pato, barriga saliente, penas esquisitas e garras gigantes, pôde existir e prosperar, então o limite da criatividade da natureza é literalmente o céu. Talvez, em algum desfiladeiro remoto ou deserto inexplorado, esteja escondido o fóssil de um dinossauro ainda mais estranho. Um que possa mudar tudo o que achamos saber sobre evolução, comportamento, ou mesmo a conexão entre dinossauros e aves. Porque se há uma lição que o Deinocheirus nos ensinou, é esta: nunca subestime a capacidade da vida de surpreender. E enquanto paleontólogos continuam escavando, desenhando, comparando ossos e analisando traços, nós, o público curioso, os amantes de dinossauros, os sonhadores, continuamos assistindo, continuamos imaginando, continuamos fazendo perguntas. Será que o Deinocheirus nadava? Será que se limpava como as aves modernas, sacudindo as penas após um mergulho? Será que possuía cores vibrantes como um pato mandarim ou padrões camuflados para se esconder entre os juncos? Cada uma dessas perguntas é uma porta aberta para a imaginação e talvez para a próxima grande descoberta científica. E mesmo que nunca saibamos todas as respostas, o mistério é parte do encanto. Porque no fim, o Deinocheirus não precisa ser compreendido por completo para ser admirado. Ele já nos deu algo valioso, uma lembrança viva ou fossilizada, de que a vida é bizarra, linda e profundamente criativa. Talvez seja por isso que a imagem do Deinocheirus permanece conosco. Não porque ele era o mais assustador, ou o mais forte, ou o mais rápido, mas porque ele era único. Porque em um mundo onde todos querem se destacar sendo maiores, mais fortes ou mais ferozes, ele se destacou sendo diferente. E isso talvez seja o verdadeiro legado do Deinocheirus. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre dinossauros, pense além dos clássicos. Lembre-se daquele gigante de bico de pato, com corpo de ave e alma de sobrevivente. Pense no som suave de suas pegadas na lama, no farfalhar das penas, no brilho estranho de seus olhos observando a paisagem. Pense no Deinocheirus e sorria, porque enquanto houver curiosidade no coração humano, ele nunca será esquecido. A história do Deinocheirus não é só sobre um animal, é sobre como a ciência evolui, como mistérios podem permanecer sem solução por décadas, até serem reescritos com uma única descoberta. E como até as criaturas mais estranhas merecem seu momento de destaque. Então continue cavando, continue se perguntando, continue celebrando o estranho, porque em algum lugar, numa gaveta de museu, num campo esquecido, ou numa pedra empoeirada numa prateleira, a próxima peça do quebra-cabeça está esperando. E quem sabe o que ela pode revelar? E já que estamos falando de perguntas, aqui vai mais uma. E se o Deinocheirus não for o dinossauro mais estranho que existe? E se ele for só o começo? Se uma criatura assim pôde evoluir e prosperar, o que mais está esperando para ser descoberto? Que outras criaturas com adaptações ainda mais bizarras podem estar escondidas sob nossos pés? Imagine encontrar um dinossauro com sacos infláveis no pescoço para cantar, ou um que brilha fracamente no escuro como uma água viva do fundo do mar. Talvez houvesse espécies com membros adaptados não apenas para nadar ou andar,
mas para planar curtas distâncias entre brechas nos pântanos, seus corpos funcionando como paraquedas de penas. Parece inacreditável, mas o mesmo valia para o Deinocheirus, até que não era mais. A ciência não para, a paleontologia não para. Cada sítio de escavação tem o potencial de mudar a história que achávamos conhecer. Cada fóssil, por menor que seja, pode virar nosso entendimento de cabeça para baixo. Quanto mais olhamos, mais encontramos. E com cada descoberta estranha, o mundo fica um pouco mais mágico. Então, da próxima vez que você vir um pato se arrastando perto de um lago, ou uma garça cutucando a água com o bico, lembre-se do Deinocheirus. Pense em como ele poderia ter se parecido andando pela lama, cauda erguida, garras cortando os juncos, emitindo chamados baixos que ecoavam pelas planícies alagadas. A verdade é que a era dos dinossauros nunca acabou de verdade. Não em nossas mentes, não em nossas histórias, e certamente não nas perguntas que ainda nos fazem cavar, imaginar e sonhar. Porque se a evolução teve a imaginação de criar o Deinocheirus, o que mais ela criou? O Deinocheirus nos lembra que a evolução não liga para o que achamos normal. Ela cria o que funciona, ou pelo menos o que funciona tempo suficiente para sobreviver. Às vezes, isso significa criar uma besta coberta de penas, amante da água, de 6 toneladas, com bico de pato e garras que fariam Freddy Krueger tremer. E talvez seja isso que o torna tão memorável. O Deinocheirus não é apenas mais um dinossauro. É a prova de que a vida, quando deixada à própria sorte, pode ser incrivelmente criativa. É estranho, é maravilhoso e é 100% real. Talvez em algum canto lamacento da antiga Mongólia, um bando de Deinocheirus atravessava juntos as águas rasas, ombro a ombro, como hipopótamos pré-históricos. Talvez os jovens brincassem com suas garras, aprendendo os movimentos que os ajudariam a sobreviver mais tarde. Talvez seus chamados profundos ecoassem pelos pântanos, refletindo nas árvores e nas ondas. A imagem é estranha, mas curiosamente bela. E por mais que tenha aparecido em mídia moderna, de videogames a documentários animados, é o mistério que continua nos atraindo. O Deinocheirus não é o herói nem o vilão. É o deslocado, o imprevisível, o estranho pré-histórico que sobreviveu contra todas as probabilidades. Sua história nos ensina que você não precisa ser o mais forte ou o mais rápido. Às vezes, ser estranho é o bastante. Ser diferente é sua força. E se um gigante de cara de pato, coberto de penas, com braços esquisitos conseguiu sobreviver em um mundo governado por dentes e terror, talvez todos nós tenhamos uma chance, apenas sendo nós mesmos. Então brindemos aos estranhos, aos pisadores de pântano, aos incompreendidos, aos gigantes que não rugiam, eles faziam plof. E em algum lugar na terra, outro osso pode estar esperando. Outra peça do quebra-cabeça, outro vislumbre da vida do dinossauro mais estranho de todos. A história do Deinocheirus ainda não acabou, nem de perto. E talvez seja isso que torne esse dinossauro tão irresistível. O fato de que, mesmo com tudo o que sabemos agora, ele ainda nos deixa com mais perguntas do que respostas. Como eram exatamente suas penas? Como interagia com os outros de sua espécie? Será que dançava na água durante o acasalamento, usando sua cauda como um pavão pré-histórico? Será que tinha visão colorida? E se sim, que cores estranhas poderia ter usado para se destacar ou se camuflar? Pense em todos os comportamentos estranhos das aves modernas. Construção de ninhos, canto, dança, penas eriçadas. Agora imagine uma versão gigantesca disso, pisando nos juncos e emitindo sons bizarros enquanto balança sua cauda. Talvez nunca saibamos exatamente como o Deinocheirus se parecia ou agia em vida, mas seus fósseis despertam a imaginação como poucos. E essa é a magia de criaturas como essa. Elas nos lembram o quanto da natureza ainda é desconhecida, quanta beleza e estranheza já existiram e desapareceram, deixando apenas pistas para trás.
Para cada T-Rex ou Triceratops que domina os holofotes, há um Deinocheirus em segundo plano, estranho, silencioso e espetacular.